Bom dia, igreja! O tema da reflexão de hoje, nesse domingo abençoado de maio, é José e a verdadeira prosperidade. Como José do Egito, o Zé, pode nos ensinar, nos instruir sobre a verdadeira prosperidade. E o título ele é proposital. Se eu coloco a palavra verdadeira, é porque existe uma falsa prosperidade. E como esse homem de Deus, através da sua vida, através do seu legado, ele pode nos ensinar relacionado a isso. Eu, particularmente, eu gosto muito de aprender através de biografias, de documentários, através de questões que relatam a vida de pessoas reais, que viveram, acertaram e erraram, e ali mostram para nós um padrão de comportamento. E através disso a gente consegue aprender, replicar ou não errar. E a Bíblia, sim, ela é um livro, meus amados irmãos, que ele é um livro complexo e espiritual, mas ele não é um livro desconecto. Ele é um livro de centenas de histórias reais, com personagens reais que viveram e deixaram legados, instruções, que está disponível a todos nós. Eu particularmente gosto de pregar nesse sentido, de escolher um personagem bíblico e ali adentrar na vida para obter instruções. Tem várias pregações nesse sentido, já fiz sobre Gideão, sobre Davi, sobre Raabe, sobre Bezalel, sobre João Batista, como tantos outros. Como também gosto muito de pegar um recorte da vida do nosso Senhor. Tem muitos sermões também, onde eu pego Jesus e o que Jesus quis nos ensinar, como se a gente estivesse ali sentado ao lado do mestre, caminhando com o mestre, vendo as decisões que ele tomou, vendo o que ele fez, e ali aprender. E hoje não vai ser diferente. Eu gostaria que a gente estivesse com esse coração de aluno de José. E eu queria fazer uma pergunta para esse grupo. Quanto valeria uma mentoria de José sobre prosperidade hoje? Quanto valeria? Que hoje nós vemos pessoas cobrando centenas ou milhares de uma mentoria, de um aconselhamento, de um clube de relacionamento, e essa mentoria poderia ter alguns nomes, né? Do poço à glória, da rejeição ao governo, poderia ter vários nomes, vários. Mas essa mentoria está gratuita na Bíblia, disponível para todos nós. Mas nós temos que adentrar e buscar, como alguém está procurando um tesouro. Ah, não, mas eu assisti uma historinha bíblica de José, eu sei como é que é. Ah, não, eu assisti o Príncipe do Egito. Lembremos sempre, gente, que a fonte, né, já diria Charles Spurgeon, por que eu vou beber o desnatado se eu posso beber o leite puro, né? E toda obra científica, toda obra de ficção, de entretenimento, mesmo bíblica, você tem que ler sobre a luz da Bíblia. Porque ali você tem a tratativa do ser humano, criando situações. Porque você já viu filmes que são gerados de 2 páginas da Bíblia com 2 horas e meia. Como é que é possível? Então a Bíblia ali ela é apenas uma linha mestre. E sobre prosperidade, meus amados irmãos, a minha oração nessa manhã é que nós possamos desconstruir alguns conceitos, alguns sensos comuns que são replicados e sair da prosperidade falsa para uma verdadeira compreensão de prosperidade. A prosperidade no dicionário português, brasileiro, ela está muito relacionada a ter bom êxito, a ter sucesso, a fartura, a abundância. Então, essa linha mestre dessa prosperidade no português está muito relacionada a ter coisas. Quando você vai para a Bíblia, isso é um pouco mais complexo. Nós temos 12 palavras nos originais, 7 no hebraico e 5 no grego, que poderiam ser permeadas nesse conceito de prosperidade, que é um pouco mais amplo. A prosperidade bíblica, ela pode ter relacionada a êxito, a paz, a alegria, a frutificar, a ser abençoado, a ter bom êxito. Então é mais complexa, mais ampla. É tanto que José, durante a sua vida, uma palavra hebraica, tessalak, é muito no sentido de ter sucesso, ser bem-aventurado, mas não relacionado somente a dinheiro. O nosso Mestre Jesus, no seu Sermão do Monte,
querendo descrever uma pessoa com o máximo de êxito no reino de Deus, ele utilizou a palavra Macários, que não tem nenhuma relação com dinheiro. Na verdade, tem a relação de muitas vezes até ser perseguido por Cristo, ser humilde. Então, a primeira conclusão e o primeiro marco que eu gostaria de travar aqui nessa manhã é que a gente entenda que existe uma prosperidade natural, existe uma prosperidade bíblica. E para o mundo, meus amados irmãos, qual o conceito de prosperidade? Riqueza, poder, status, saúde, beleza, intelecto, mas tudo voltado para si. Tudo voltado para o eu. E essa prosperidade ela é mais rápida, ela é mais instantânea, ela não é profunda, e isso tem adentrado a igreja da mesma forma. O padrão de eu medir prosperidade tem sido o que o mundo diz que é prosperidade, não o que a Bíblia diz que é prosperidade. Mas se fosse tão simples assim, se prosperidade estivesse tão somente relacionado a dinheiro, a recurso monetário, né? Então, porque assim, a pessoa pode ser rico e ser próspero, mas pode ser rico e não ser próspero, biblicamente. Como você pode ser menos afortunado financeiramente e ser próspero. Porque se esse dinheiro for a única moeda para medir prosperidade, o político corrupto, ele seria próspero. O ladrão, ele seria próspero. A mulher que está faturando milhões em sites de internet, ela também seria próspera. Porque se fosse só a métrica do dinheiro, aí eu conseguiria atestar que essa pessoa é próspera. O artista famoso com 5, 6 casamentos, ou até alguém famoso que você admira a vida toda, quando ela está ali no show business e a notícia que você recebe é que ele se suicidou. Então, se não entendermos a diferença de uma coisa e outra, isso é muito, muito sério. A prosperidade é falsa, ela pode ser consultada e atestada na rede social. Com um post, num feed, você vai, não, essa pessoa tem uma vida maravilhosa. Ou talvez no estacionamento, no CEP onde você mora, ou através de um print no banco. Onde muitas vezes na internet você vê lá a pessoa com um print, esfregando o print na cara lá das pessoas, dizendo que aquilo ali atesta que é próspero ou não. Ali ela pode ter riqueza, ela pode ter questões monetárias, mas não a verdadeira prosperidade. E os salmistas aqui, no Salmo 37:1, Davi nos faz um grande alerta. Não invejem o que praticam o mal. Então você pode ver uma pessoa com dinheiro, hypando na internet, mas é uma pessoa perversa, é uma pessoa que pratica o mal. Asaf, em um outro salmo, Salmo 73:3, na verdade ele confessa um pecado. Tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Se não cuidarmos do nosso coração, nós podemos estar aqui na casa do Senhor, entendendo o que é a orientação do Senhor e admirando a vida de um ímpio, porque ele tem tão somente dinheiro. E alguns nem têm. Aluga e vive uma vida de aluguel e de falsas realizações na internet. E que em nome de Jesus seja um tempo de desconstrução. E eu queria que nós fôssemos bem sinceros e pensasse rápido num quadro que eu vou colocar aqui a verdade, aqui no próximo slide. Quem é mais próspero? De um lado, time A, Abraão, Davi, Salomão, José de Arimateia. Time B, Elias, Moisés, João Batista e Pedro. A ou B? Vamos lá, quem acha que é A? Uma pessoa pode achar, é um pensamento. Quem acha que é B? Os dois estão errados. Porque não é A nem B. Ambos são prósperos porque cumpriram o seu propósito de Deus na terra em obediência ao Senhor. A diferença é que um teve mais recurso e outro não teve recurso. Ponto. Mas se nós não entendermos, nós trazemos essa mentalidade. E isso, eu admiro a riqueza de Abraão, mas não admiro Paulo. Ambos foram prósperos. Cada um seguiu a sua jornada com o que o Senhor permitiu.
Apenas um teve mais recurso e outro não. Então, somente. Porque se a gente não tivermos o cuidado, se a métrica financeira nos guiar, Moisés era mais próspero ou menos próspero no palácio ou no deserto recebendo maná? Em ambos os lugares. O Senhor era com ele, desde o ventre da mãe dele, que preservou a vida. E eu queria passar um outro slide, que aqui também é conceitual, nós estamos ficando aqui às pilastras do que a gente vai adentrar no texto bíblico. Coloquei de um lado qual é a prosperidade verdadeira e qual é a prosperidade falsa. A prosperidade verdadeira, ela tem uma base bíblica. A Bíblia é o que determina o que é prosperidade. A falsa é padrão do homem. O homem determina o que é prosperidade e ponto. A verdadeira, ela é validada por Deus. Deus é que diz se você é próspero ou não para ele. A falsa, qualquer um pode dizer, qualquer lista da Forbes, qualquer coisa aí pode dizer que a pessoa ela é, qualquer ranking de influenciador, qualquer coisa pode dizer. A verdadeira, ela é imutável. Os padrões do Senhor são eternos. A falsa é ajustável ao longo do tempo. Prova disso, estamos vivendo um Dia das Mães, onde a Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. É uma bênção, é um padrão imutável. Mas para a sociedade agora, não, ser filho não é tão legal não. Eu quero ter menos filhos para guardar mais dinheiro para mim e ser mais rico. Então o padrão humano ele vai se ajustando ao longo do tempo. O do Senhor não muda. A prosperidade verdadeira, ela é eterna. A prosperidade falsa é terrena. Ela se limita à nossa vida. Nosso mestre nos alertou. Tem duas formas de você guardar tesouro. Na terra ou no céu. A prosperidade verdadeira, ela é profunda, ela é complexa. A prosperidade falsa, ela é rasa. Qualquer feed de Instagram vai te iludir que a pessoa é próspera, porque tem lá 4, 5 fotos, tendo o objeto de desejo de alguém. Por que ela é profunda? Porque a profundidade verdadeira ela é espiritual. É o Senhor sondando os nossos corações verdadeiramente. A prosperidade verdadeira, ela não tem relação direta com dinheiro. Dinheiro, ela pode fazer parte ou não dessa jornada, uns mais, outros menos, onde o Senhor nos prometeu que nós não seríamos desonrados na miséria, que o básico não nos faltaria. Isso foi uma promessa de Deus, isso nós podemos cobrá-lo dele. Mas a prosperidade falsa, ela está tão somente atrelada a dinheiro. A prosperidade verdadeira, ela não é situacional. Jó, ele foi menos ou mais próspero ao longo da vida dele, quando ele estava rico no início da jornada ou quando ele estava adoecido. Ou quando ele voltou e recuperou. Ele foi próspero o tempo todo, porque o Senhor dos altos céus dizia: eis o meu filho Jó, o homem mais justo da terra. A situação de doença ou de perda financeira não mudou. Já a prosperidade falsa ela é atrelada ao momento. Se estou bombando, estou hypando, sou próspero. Se quebrei financeiramente, sou amaldiçoado. Então, essa é uma pilastra muito, muito fundamental para que a gente siga. E antes de adentrar nisso, eu queria só que a gente entenda, meus amados irmãos, que isso é um sofisma sutil de Satanás que vai adentrando e quando você vê um comportamento padrão, ele adentra até na própria igreja de Cristo. E nós temos que vigiar contra isso. Elon Musk, acho que é um dos nomes mais conhecidos do mundo atualmente. Se você adentrar na biografia dele, tem um grande biógrafo, um dos mais relevantes do mundo hoje, que é o Walter Isaacson, fez de grandes pessoas, Da Vinci, também fez a de Jobs e tal. E na biografia do Elon Musk, se você perguntar para o Musk, se perguntar para o mundo, o Musk ele é próspero? Sim, o cara vai colonizar Marte, o cara está disruptando o mundo em tecnologia, o cara é um gênio do business. Ele é um cara rico, inquestionavelmente. Mas à luz da palavra de Deus, ele é um miserável. Por quê? Treta com o pai, o irmão que ajudou ele a erguer a primeira empresa são testados, treta com o sócio, 10 filhos em 3 mulheres, adepto à maconha, publicamente. E se nós não tentarmos... Elon Musk é meu fã, sou fã dele, é o meu objeto de desejo. Misericórdia.
Uma das pessoas mais próximas que eu tenho conhecido, impactado minha vida, tem sido Ana Maria Ferreira. Quem conhece Ana Maria Ferreira? Ninguém conhece. Hã? Ela é internacionalmente desconhecida. Ana, mas é uma mulher cearense, uma mulher de Deus, que largou a vida no mercado financeiro por um chamado. Foi para Moçambique para cuidar de crianças albinas com AIDS. Alguns dele ela adotou e está levando para sua própria casa, cuidando e vivendo o sobrenatural de Deus. Se nós não projetarmos o nosso olhar para o certo, isso adentra e muda o nosso coração. Lembra agora, dando uma aula para uma criança, um jovenzinho de 7 anos, eu perguntei, qual é o teu sonho? Ter uma Lamborghini. Aí disse, será que ele aprendeu isso sozinho? Ou será que ele tem vivido um templo de adoração a coisas materiais e superficiais e terrenas? Ele disse, mas não tem outro sonho não? Eu disse, um helicóptero. O Senhor tenha misericórdia de nós, meus amados irmãos. Vamos ao texto bíblico, e aqui eu separei 10 lições da história de José. Sugiro que você depois adentre nessa profunda história. Ela está lá em Gênesis do capítulo 37 ao 50, mais de 300 versículos. E ali eu pesquei e fui e voltei na história dele para tentar pegar alguns comportamentos sobre prosperidade. A primeira, prosperidade é ter propósito de Deus, ter um propósito de Deus. E aqui José falando dos seus sonhos, Gênesis 37, 7 e 9. Ele falando aos irmãos e a Jacó. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 9, depois tive outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que ter clareza que não é possível ser próspero biblicamente sem viver um propósito que é maior do que si mesmo, um propósito determinado pelo próprio Criador, aquele que nos criou e determinou. No caso específico aqui de José, José recebeu um sonho, uma orientação que ali ele nem sabia como isso se ia processar na vida, mas que era relacionado à liderança, relacionado a governo, relacionado à administração. E só que muitos podem perguntar, Júnior, mas e aí como é que eu sei qual é o meu propósito? Como eu sei qual é o meu chamado? Pergunta complexa. As pessoas aí, os profissionais de RH dizem que essa nova geração está com uma crise de propositite. Eu tenho que ver propósito em tudo, senão não faço nada. Mas muitos desses propósitos não são propósitos eternos e bíblicos. São causas e agendas. Entendeu? Eu tenho que ter, agora eu tenho que ter o propósito do SG, eu tenho que ter o propósito disso e daquilo e tal. Não. Mas isso é fácil, porque a primeira camada do propósito o Senhor já deixou determinado para todos os seus servos. Amar a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus e tornar Ele conhecido. Então, se eu estou vivendo a minha vida sem gastar a minha vida nessa base, eu não tenho como ser próspero biblicamente. Se eu estou vivendo a vida de mim, para mim, com os meus objetivos, com os meus sonhos, com os meus anseios, e depois dessa jornada, o Senhor ele vai dando uma linha, um caminho específico de cada um. Na Bíblia, alguns foram chamados para reis, outros para sacerdotes, outros para profetas, outros para guerreiros, e outras tão somente para ser mãe. Só existiu Samuel porque existiu Ana. Ponto. Só existiu o nosso Senhor Jesus porque existia uma jovem que aceitou esse chamado e se rendeu. O chamado dela era tão somente ser mãe de Cristo. E o chamado, a jornada, é algo que o Senhor vai nos revelando. E nós temos que ter cuidado para não entrar nessa crise de propositite. Isso afetou até um sapateiro na época de Lutero, né? Ali na época da Reforma, aquele turbilhão, todo mundo querendo pregar, viajar, ele queria abandonar a sapataria. Eu disse, Lutero, eu tenho que ser um pregador, eu tenho que encontrar o meu chamado, tenho que encontrar o meu propósito. Eu disse, calma, talvez o seu propósito seja fazer o melhor sapato do mundo, ao melhor preço do mundo, e assim você vai adorar a Deus. E ali você vai ter bons clientes, ele vai ser o teu campo missionário. Então que nós temos que ter essa clareza que não é possível
ser próspero sem ter um propósito de Deus. Ponto 2. Prosperidade é temer a Deus. Aqui o contexto era José na casa de Potifar como escravo e a esposa do seu senhor lhe assediou sexualmente. E olha a resposta de José, Gênesis 39:9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José, ele tinha sim respeito e honra ao seu mestre Potifar, mas ele tinha um profundo temor a Deus, mesmo depois de muitos anos como escravo. Mesmo depois de todas as injustiças, ele guardava esse temor a Deus. Então, meus amados irmãos, não é possível ser próspero sem temor ao Senhor, biblicamente. Davi teve N possibilidades de matar Saul com as suas próprias mãos. E ao ver aquela situação, ele não o fez por temor a Deus. Salomão, o homem mais rico que já existiu, e aqui eu estou falando monetariamente, todos os estudos, quando calcula a fortuna de Salomão, ele nos deixou um ensinamento em Provérbios 1:7 que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você já errou no princípio, tudo está errado. Posso ser rico, posso ser abastado, mas não tenho o temor do Senhor? E você já errou na jornada, você já começou errado. Ponto 3. Prosperidade é honrar a Deus. Aqui, a gente avança um pouquinho na história. Depois de rejeitar a mulher de Potifar, ele é preso e nessa prisão ele tem a oportunidade de desvendar 2 sonhos, um de um copeiro e de um padeiro de Faraó. E ali ele pede, quando eles foram libertados, lembre-se de mim. E por 2 anos eles esquecem, né? Um foi assassinado e o outro não. Só que Faraó, ele teve os sonhos, que são os sonhos bem conhecidos, os sonhos que o perturbavam, que viam 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas viscosas, bonitas e 7 espigas mirradas. E ali ele montou um comitê de crise, chamou todas as pessoas ali do seu governo para tentar desvendar essa problemática e ninguém conseguia. Aí o copeiro, lembrei, tem o Zé. Lembrei do Zé, se você for lá no Zé, eu acho que o Zé resolve. Ele resolveu o meu problema. E ali José é colocado frente a frente com o Faraó. Talvez a única oportunidade, os minutos dele falar algo sobre si, para tentar trazer a glória para ele, e Faraó conta o sonho e diz: mas Deus dará a resposta ao Faraó, não sou eu. Na oportunidade que ele teve, ele colocou a honra e a glória a quem era de direito, o próprio Deus. E temos que ter cuidado que não tem como ser próspero sendo um usurpador da glória de Deus. Onde eu oro, peço, e quando ocorre, tudo é meu mérito, a minha capacidade, o que eu faço. A glória tem que ser devolvida a Deus. E é intrigante, não sabemos se por aprendizado, e a Bíblia nos permite entender que sim, Daniel, séculos depois, viveu a mesma situação frente a frente com Nabucodonosor. E o que ele respondeu? Deus é que vai responder, eu não posso responder não. Então temos que entender que precisamos da glória de Deus. Esse mesmo texto, na versão King James, a tradução é até mais dura, que ele diz: quem sou eu para se meter nesse problema? Quem vai resolver é Deus. Quem sou eu? Quem vai resolver é Deus. Então temos que entender que não há prosperidade sem honrar a Deus. Ponto 4. Prosperidade é ter uma identidade. E aqui é a mesma cena, só que eu queria que vocês pensassem algum tempinho antes. José preso por alguns anos, tendo escravo, essa jornada já durava 13 anos. Ele estava há 13 anos desde que havia sido vendido. E no seu dia ordeiro, como um simples prisioneiro, vê uma comitiva, alguns enviados do Faraó chamando: vamos, José, tem uma audiência com o homem mais poderoso da terra naquele momento, Faraó.
Ele disse, espera aí, vou tomar um banho. Olha o que o texto diz. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de barbear e trocar as roupas, apresentando-se ao faraó. Ele sabia que ser escravo não era a identidade dele. Imagina assim, disse que foi rápido, não sei quanto tempo durou para ele tomar esse banho e fazer essa barba e trocar essa roupa. Mas ele não queria se apresentar com a identidade que não era dele, porque aqueles 13 anos não o definia. Ele era José, filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, herdeiro da herança de Deus, servo do Deus Altíssimo. E saber isso é fundamental, meus amados irmãos. Se não entendermos a identidade que temos em Deus, nós falhamos no que é mais básico. No que é mais básico. E é tão interessante que ali José desvenda o mistério, o enigma dos sonhos, e o faraó diz, não, você é que vai se tornar o governador. Se ele não soubesse da identidade dele, como assim? Me dá um carguinho menor, eu sou escravo, só me promove assim, vamos fazer um plano de carreira para me subir aos poucos, né? Porque é muita mudança para mim. Ele sabia quem ele era. E a Bíblia diz que ele não hesitou, recebeu a glória e já partiu para os campos para colocar o plano em prática. Então isso é muita convicção de quem era em Deus. Ponto 5. Prosperidade é ver a promessa. E aqui o contexto, já governador, estabelecido, com honra, com glórias, tinha passado 7 anos e ali ele estava com mais fama, com mais poder, e já estava na jornada dos anos da escassez, da dificuldade. E pensando sobre José, quando você se torna o que ele se tornou, era muito normal os serviçais o adorá-lo, se postar em relação a ele, e ele receber muitas honrarias, muitas glórias, mas num dia comum, num dia ordeiro, olha o que acontece aqui. José era 42:6. José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Então, aquele sonho que ele recebeu 13 anos atrás, ele não tinha clareza, talvez ele achava que eram os serviçais que iam se prostrar, mas eu fico imaginando aquele momento onde ele está lá, ele reconhece os irmãos e vê os irmãos se prostrando diante dele, exatamente como ele havia sonhado. E aqui, gente, não é para fazer a música Sabor de Mel, não. Tá vendo? Estou na plateia e eles no palco, Deus me deu... Não. O cerne, o princípio é aqui que a prosperidade está em você receber algo de Deus e você vendo isso se cumprir na sua vida. O eterno Rei de todo o universo, que não nos deve nada, nos diz algo sobre nós. A vida passa, os anos passam, às vezes nos esquecemos, não sabemos como, e aquilo se cumpre graciosamente. Se isso não é prosperidade, eu não sei o que é prosperidade. E naquele momento José viu, Senhor, então é isso. O Senhor falou 11, fez as contas, é isso que está se cumprindo agora. E pelo menos mais 2 vezes os irmãos se prostraram diante dele. Prosperidade é transbordar. Gênesis 39:5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E aqui, meus amados irmãos, a prosperidade do mundo, a falsa prosperidade, que na verdade é uma acumulação, está relacionada tão somente a dinheiro e a riqueza, fala-se muito sobre acumular em massa. Quanto mais eu tenho para mim, sobre mim. E aqui a Bíblia nos ensina através de José, como um homem escravo, que não acumulava dinheiro, escravo não tinha renda, tudo ficava para o seu senhor, dizia que Potifar era abençoado por causa de José. Quer seja no campo, quer seja na casa, tudo ia bem para Potifar, tão somente porque ele estava recebendo a bênção que transbordava de José para ele. E José, ele é essa pessoa
ele transbordou na vida de Potifar, ele transbordou na vida do carcereiro, ele transbordou na vida do copeiro, do padeiro, do faraó, de toda uma nação. Ele prosperou na vida ele transbordou na vida do seu pai e dos seus irmãos, sendo cuidadosamente, a Bíblia é detalhista, que diz que ele deu a melhor parte da terra para que eles se alojassem. Então ele transbordou. A prosperidade de José não veio quando ele se tornou governador. Ele já era próspero e transbordava por onde ele andava. E a pergunta que fica é: quem temos abençoado? Quem temos transbordado? Quem temos impactado? Quem está recebendo bênção só por estar perto da gente? Aí você vai dizer: não, mas quando eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, quando eu tiver, vou ser um abençoador. Mas a Bíblia é de princípio: se você não é no pouco, você não será no muito. José era sem nada, era escravo, sem renda e abençoava. E eu conto aqui um case real, que eu tive a graça de viver. No mundo de trabalho profissional, você vê muito falso crente, infelizmente, mas você vê uns homens e mulheres de Deus aí que realmente são fiéis. E eu vivi um caso real de um jovem, devia ter uns 27, 28 anos, trabalhando numa empresa, frente a frente com o dono da empresa, um cara extremamente materialista, capitalista, racional. E ele falou: você sabe que você é muito abençoado porque eu trabalho aqui? Você é muito abençoado porque eu trabalho aqui, porque as bênçãos que Deus me dá chegam até para você. E se eu fosse você, eu me daria até um aumento. E o cara lá disse: não, eu sei que você é um homem de Deus, eu sou muito grato aí pelas orações que você faz pela empresa. Real, vivendo o que José viveu na prática. Que bom seria, meus amados irmãos, se o mercado de trabalho corresse atrás dos cristãos verdadeiros, tão somente para ser abençoado pela nossa integridade, pelo nosso caráter, pela virtude de Cristo em nós. Ponto 7. Prosperidade é amar. E a gente já dá um salto no final da vida de Jacó. Com isso, os irmãos trazem Jacó, trazem Benjamim, eles se instalam num local frutífero, só que os irmãos de José, eles sempre tinham uma preocupação: acho que isso só vai permanecer enquanto Jacó estiver aqui. Quando o pai morrer, o bicho vai pegar. Medindo José sobre o seu próprio ótica, sobre o seu próprio coração. E efetivamente Jacó morre, falece, tem ali o seu funeral de honra. E a palavra de Deus diz claramente que os irmãos de José já chegaram assim: somos teus escravos. Não mantém pelo menos escravo? Não nos mata? E olha o que José respondeu. Gênesis 50, 20 e 21. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei a vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente, com amor. Que amor é esse? Onde eles tinham plantado ódio, inveja, e receberam tão somente um olhar de amor. José estava entregando e replicando um amor que não é natural, um amor vindo do próprio Deus para eles. E ainda disse: como Deus tem me feito ter recurso, fique tranquilo, não tenha medo. Vou sustentar vocês e até a próxima geração dos filhos de vocês é responsabilidade minha. Então não existe prosperidade sem amor, o amor de Cristo verdadeiro. Um amor que constrange, um amor que impacta. Um amor que o mundo não explica. Então logo se veja alguém rico, mas nele não vejo amor, não tem como ser próspero. Porque o amor é a premissa de tudo. Se eu tiver tudo e não tiver amor, Paulo já nos alertou na carta a Coríntios. Ele começa a descrição do fruto do Espírito com amor, vírgula. Então, se não tiver amor, não tem como ter prosperidade. Ponto 8.
Prosperidade é legado. Qual a diferença entre herança e legado? Herança é o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos nas pessoas. Herança, se não cuidar e não organizar bem em vida, vai ser momento de confusão, quebra-pau, logo depois do velório. Legado é que anos passarão e as pessoas lembrarão do que foi plantado por você nelas. E José também deixou um legado. Aqui é um contexto um pouquinho antes, nos últimos momentos dele com seu pai Jacó. Ele levando seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que significam, no hebraico, Deus me fez esquecer, e o outro, Deus me prosperou. Então, nos 2 colos ali ele levava, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. No outro ele olhava, Deus me prosperou. E ali ele leva os filhos, que era uma prática para ter esse momento com o avô. E olha o que Jacó faz. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. A gente pode passar por esse texto bíblico como um negócio simples. Será que o avô estava querendo o filho do outro? Não. Ali ele estava transferindo a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, não só para José, mas para os filhos de José. José é o único que tem 2 filhos fazendo parte das 12 tribos. Isso é legado, isso é honra. O próprio Jacó falando sobre José, o colocarei acima dos seus irmãos, inclusive acima de Rúben, que era o mais velho. Quando ele fez as bênçãos de todos os filhos, tinha filho que era 2 linhas. A bênção de Jacó sobre José é linda, o descrevendo como uma árvore frutífera em ribeiros, que foi atacada, mas ainda assim frutificou. Não existe prosperidade sem legado, sem deixar algo virtuoso nas pessoas. Ponto 9. Prosperidade é testemunhar Deus. E aqui a gente volta um pouquinho na história, e eu queria que vocês pensassem nessa seguinte situação. Muitas das vezes, nós passamos pelo texto bíblico e perdemos um pouquinho da noção, tempo, espaço e problemática envolvida. Na verdade, é aquela crise, Faraó perturbado, querendo desvendar o seu sonho, e ele monta ali uma sala de crise ali com seus sábios, com seus magos, com todo o seu staff de confiança para tentar resolver aquele problema. Quem assiste esses seriados americanos é como se fosse aquela sala do controle lá do Capitólio, quando tem uma crise se reúne ali o presidente com todos ali para tentar resolver. Deve ter uma sala dessa hoje na China, Xi Jinping com a galera ali dos olhos puxados tentando resolver a situação lá que o Trump está impondo. Quando o problema é grande, ele chama os sábios, chama todo mundo para tentar resolver. E é nesse contexto que José tem um encontro sobre ele. E ali ele apresenta o sonho, José dá honra a Deus, desvenda o sonho e gratuitamente ele deixa um conselho para Faraó. O sonho está claro, o sonho está posto, mas é uma missão muito complexa. Escolha um homem confiável, um homem leal, um homem sábio para colocar esse plano em prática. Você tem então somente 7 anos para salvar os outros 7. E olha o que Faraó responde nessa sala de guerra, frente a frente com José. Por isso, o Faraó lhes perguntou aos seus conselheiros, a todo mundo lá, a todo o seu staff: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Será que vamos achar alguém como esse homem que eu vejo o próprio Deus nele? Eu não vi um ex-escravo, eu não vi um homem comum. Esse homem chegou aqui na minha sala, falou algumas palavras e eu vi o próprio Deus nele. Será que existe alguém mais hábil, mais capaz? E ao dizer isso, Faraó estava abrindo mão da sua glória, que Faraó também para o egípcio era um Deus. Tudo para o egípcio era Deus. Ele disse: eu não sei que tipo de Deus esse homem tem, só sei que ele é totalmente diferente de tudo que eu vi, Esse resplandecer, essa glória, essa sabedoria não é natural. E eu passo por esse texto e me pergunto: o que Faraó viu nos olhos de José?
para tomar uma decisão tão complexa e tão dura dessa, instantaneamente, sem hesitar. Me pergunto o que o rei persa viu em Ester, a ponto então de dar que ela morresse, estendendo o cetro. Me pergunto o que os guerreiros de Israel, junto com Saul, viram em Davi, a ponto de entregar o mais fraco e frágil a responsabilidade de vencer o gigante. Se não fosse ver um problema, se não fosse ver um poder sobrenatural de Deus, quem estaria entregando a sua vida para qualquer um? Isso é muito forte, gente, é muito impactante, porque isso nos confronta. Saímos há algumas semanas de um espetáculo Carta Viva, que nos diz que a gente não é só testemunhar com o que falar, onde que a nossa própria vida resplandeça Cristo. E a pergunta que fica é, o que o mundo tem visto em nós? Faraó viu o próprio Deus em José. O que o mundo tem visto em nós? O que o mundo tem visto em nós? Tem um homem que eu gostaria muito de conhecer, e na eternidade nós vamos ter tempo para isso. Reis, 1 Reis 13, fala de um profeta e não diz o nome dele. Diz tão somente, e Deus chamou o profeta o homem de Deus. Se ser chamado e reconhecido como um homem de Deus não for a verdadeira prosperidade, eu não sei o que é. Então a verdadeira prosperidade passa pelo mundo olhar e ler e dizer, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus em você, você resplandece a glória de Deus, eu vejo o caráter de Cristo na sua vida, eu vejo um amor que eu não compreendo, eu vejo uma misericórdia que eu não compreendo, eu vejo Deus. E por fim, ponto 10, prosperidade é Deus conosco. Prosperidade não é um local, prosperidade não é um momento, prosperidade é uma pessoa. Deus conosco. Vou ler aqui 3 momentos da Bíblia de José que nos fazem atestar nesse precioso princípio bíblico. O primeiro está em Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Contexto de Potifar. Contexto de prisão. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo do que realizava. 41. E o faraó prosseguiu, entrego você agora o comando de toda a terra do Egito. Em qual momento José era mais próspero? Quando recebeu o anel do faraó e a veste real? Porque o texto nos diz que ele era próspero como escravo na casa de Potifar. Ele era próspero no cárcere porque Deus estava com ele. Amém ou não? Glória a Deus. Isso é simples de ler, mas difícil de compreender e abissalmente complexo de colocar em prática. Porque se entender que a prosperidade bíblica é Deus conosco, a minha circunstância momentânea não importa. Eu não sou mais próspero ou menos próspero se eu estou no hospital ou estou na academia malhando. Eu não sou mais próximo ou menos próspero quando estou sendo promovido ou estou sendo demitido. Eu não sou mais próximo ou menos próspero se eu estou num local X, numa metrópole ou numa cidade interiorana. Não. Deus comigo, Emanuel, Deus conosco, é a fonte de toda a prosperidade e virtude. Aleluia, Senhor. Não há prosperidade bíblica sem Deus. Não há prosperidade bíblica sem Deus. E aqui, o que a vida de José, o que esse dilema de prosperidade tem a nos ensinar, como isso se aplica à nossa vida de hoje? Total. O mundo está numa crise de deturpação do conceito do que é prosperidade bíblica, traduzindo como tão somente riqueza.
Porque, meus amados irmãos, conquistar a prosperidade bíblica é construir um tesouro celeste. Se fosse apenas um passo de mágica, não vou dizer com jogo, que a Bíblia condena jogo. Acordo do nada e caiu, descobri que eu tenho uma herança de um tataravô lá, milionário, recebi, então a partir daí eu sou próspero? Não. Como também o inverso também não é verdade. A teologia da pobreza e da miséria também não é ponto. Tenho muito recurso financeiro, isso tocou no meu coração, vou fazer um pix, mandar tudo agora eu sou próspero. Também não. É sobre coração. Até porque a história nos ensina que alguns fizeram um voto de pobreza, fugiram para os locais, para o mosteiro, para dizer, o problema é esse tal do dinheiro. É também. Mas quando você sai sem o dinheiro, você vai junto. Então o problema é você. É o seu coração. É o seu coração. E como esse coração interage com esse Deus. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã. Pode baixar as luzes. Vamos ter um momento de reflexão. Queria chamar o Manaí Worship para se posicionar. Nós vamos encerrar louvando. Temos que entender e compreender que a verdadeira prosperidade, a prosperidade bíblica, a prosperidade santa é ter um propósito de Deus, viver algo que é maior do que si mesmo, não viver para si, viver para Deus. Temos que entender que a verdadeira prosperidade é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos que entender que não há prosperidade sem honrar a Deus, a Cristo, ao Senhor, toda honra e glória. Temos que entender que prosperidade está relacionada a ter uma identidade. A circunstância não diz quem eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Prosperidade é ver a promessa se cumprindo. Prosperidade é transbordar e abençoar o nosso entorno. Prosperidade é amar como Cristo amou. Prosperidade é deixar um legado nas pessoas. Prosperidade é testemunhar Deus, sendo uma carta viva para que as pessoas vejam Deus e nos digam que somos ou não homem ou mulher de Deus. E a maior de todas as prosperidades, o cerne de tudo, é Deus conosco. A prosperidade não é um local, a prosperidade não é um momento da história, a prosperidade é uma pessoa em nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, gostaria de ter um momento de oração, se conecte ao eterno, a palavra de Deus foi pregada, foi semeada, que em nome de Jesus, ela frutifique em nossos corações. E José, sim, tem uma vida muito inspiradora, uma vida sobre prosperidade que tem muito a nos ensinar, mas ele é apenas uma amostra grátis do seu Senhor, o próprio Jesus Cristo. Que ele, sim, ele viveu a grandiosíssima perfeição de prosperidade. Ele viveu por um propósito maior do que si mesmo, o que o Pai determinou, o plano do Pai. Ele amou como ninguém amou. Em tudo ele dava honra e graças ao Pai. Teve misericórdia. Deixou um legado tão marcante que milênios se passam e ainda estamos aqui usufruindo desse legado. Mas a prosperidade de Cristo foi uma prosperidade contracultural, totalmente ao inverso. Porque o nosso mestre falou de si mesmo, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Mas também ele não tinha falta de nada. Porque o que ele pedia, ele resolvia na hora ao ponto de fazer brotar dinheiro de um peixe. Esse mestre, ele construiu e conquistou o seu grande legado, a sua grande prosperidade na cruz. E precisamos entender e nos perguntar, e essa é uma pergunta que o Senhor tem martelado o meu coração. A cruz não é suficiente? A cruz não é suficiente? Afirmativamente, o Senhor tem me confrontado dizendo, eu não devo nada a ninguém. O que tinha que ser feito foi feito na cruz. Cumpra o que eu lhe designei e a minha benevolência, a minha graça vai te acompanhar conforme o meu querer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o primeiro convite, a primeira oração é para alguém que talvez nunca tenha aceitado Jesus Cristo, esse Senhor e Rei de todo o universo, benevolente e gracioso como seu Senhor, para lhe entregar a sua vida e efetivamente
viver a verdadeira prosperidade bíblica, que não tem a ver com facilidade ou conveniência ou felicidade. Tem a ver com uma transformação de caráter, segundo é o caráter de Cristo. Tem a ver com conquistar a vida eterna. Se tem alguém aqui que nunca fez oração e queira fazer nesse momento, alguém que está nos assistindo, faça essa oração com fé. A palavra de Deus nos orienta em Romanos 10:9, que aquele que com a tua boca confessa e crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou, esse será salvo. Faça essa oração com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Reconheço, Senhor Deus amado, que tenho andado em rebelião contra Ti. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Senhor de todo o universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ali alcançou o ápice de toda prosperidade e governo. Reina sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. O segundo convite, a segunda oração, é para você que é cristão, que é crente, e talvez essa palavra gerou um ensinamento de uma ótica diferente. Talvez o Espírito Santo foi falando e brotando questões no seu coração, como inveja a ímpios que têm recurso, só porque tem recurso. Talvez foi brotando em seu coração que eu tenho corrido muito mais pelo que o mundo diz que é prosperidade e não tenho vivido e buscado a prosperidade bíblica. E em nome de Jesus eu creio que hoje é um momento de conserto, de alinhamento de rota. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, alinhar os corações. Alinhar os corações. Talvez você se veja ao falar de dinheiro como alguém ganancioso, alguém avarento, alguém que não transborda. Talvez você olhe muito mais o seu extrato bancário do que a própria palavra de Deus. Eu não sei. Mas eu quero orar por você, crendo que isso é possível ser transformado no mundo espiritual. E se você quer receber essa oração, a igreja toda está de olhos fechados, cabeça baixa. Uma oração de arrependimento, mas também de um pedido sincero e genuíno a Deus. Senhor, muda a minha vida, governa a minha vida, de forma que eu possa usufruir e viver a verdadeira prosperidade bíblica. Se tem alguém que quer receber essa oração, eu peço que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. É um ato de coragem, é um ato de exposição, mas a festa no céu. Quando alguém se arrepende, quando alguém se humilha, quando alguém pede uma correção de rota em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, são os teus filhos e filhas. Eles colocam, Senhor Deus amado, os corações curvados diante de Ti, clamando, Senhor Deus amado, por uma transformação na compreensão do cerne do que é a verdadeira prosperidade. Liberta, Senhor, de grilhões, de falsos ensinamentos, de sofisma, de mentiras. Libera, Senhor Deus amado, na confiança humana, na confiança do recurso, da confiança, Senhor Deus amado, do que pode se pegar. Gera, Senhor Deus amado, uma dependência, uma confiança, Senhor Deus amado, em Ti, Pai. Gera, Senhor Deus amado, frutos de verdadeira prosperidade, aquela prosperidade que vem do Senhor. E os recursos financeiros, o Senhor vai acrescentar a cada um da forma que o Senhor desejar. Que possamos aprender com Paulo, que disse: soube viver na escassez e na abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abençoa, Senhor Deus amado, cada um dos meus irmãos.
com uma bênção, Zaracarabaladai. Aos que se levantaram, Haracarabaladai, foram ousados, Haracarabaladai, se expuseram, Haracarabaladai, receberão mais, Haracarabaladai, do meu poder, Haracarabaladai, sobrenatural, Haracarabaladai, da prosperidade, Haracarabaladai, que não é vista pelos homens, Haracarabaladai. Verão eu em você, Haracarabaladai, verão a minha virtude, Haracarabaladai, o meu amor, Haracarabaladai. Verás, Haracarabaladai, coisas sobrenaturais, ocultas, transbordantes, Haracarabaladai. Não será da mesma forma. Eu posso fazer nova, Haracarabaladai, todas as coisas, Haracarabaladai. Eu transformo, o coração de pedra, Haracarabaladai, em um coração de carne, Haracarabaladai. Receba da minha prosperidade, Haracarabaladai. Ela não é igual do mundo, Haracarabaladai. Se soubesse, Haracarabaladai, ela acrescenta paz, Haracarabaladai. Ela acrescenta contentamento, Haracarabaladai. Ela acrescenta gozo, Haracarabaladai. Ela vem, Haracarabaladai, e é conquistada, de joelho, Haracarabaladai, na minha presença, Haracarabaladai. A minha presença, Haracarabaladai, é a verdadeira, Haracarabaladai, prosperidade, Receba, receba em nome de Jesus. Vamos ter um momento de louvor e adoração com o Senhor. Convido a igreja a ficar de pé, com um momento de reflexão, de contrição e adoração ao Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser
centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 e em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, Jesus. Amém, Senhor. Tu és o centro, Pai. Recebe a nossa adoração, Pai. Nós te louvamos, Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Antes de encerrar, meus amados irmãos, o Senhor me entregou algo ali na coxia, que é tipo daquela palavra que você recebe e, como os profetas antigos, você discerne e tem muito temor de entregar. O Senhor me falou que tem pessoas com mais medo de ficar pobre do que de ir para o inferno. Pessoas com mais medo de ficar pobre ou passar uma provação na vida ou perder algum conforto do que se apartar do próprio Deus e viver eternamente na escuridão com o inimigo. Se o Senhor entregou foi para você essa palavra, que você receba e ore e peça perdão. Em nome de Jesus, erga a sua mão como quem recebe. Com o amor de Deus, fonte de toda virtude, prosperidade verdadeira e bíblica. Que a graça de Jesus Cristo, aquele que viveu e reinou e usufruiu obedientemente da verdadeira prosperidade bíblica. E que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esse bom conselheiro que nos instrui na jornada da verdadeira prosperidade, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz. Excelente Dia das Mães. Bom almoço. Deus abençoe.